Fala, galerinha do sexto ano, segue mais um vídeo aí de ciência. A gente vai trabalhar com o sistema cardiovascular, referente às páginas 40 até a 44. Vamos falar aqui sobre as estruturas que se fazem presente no sistema cardiovascular. O coração, veias, artérias, capilares sanguíneos e o sangue. O coração é um músculo que nós já falamos sobre músculo estriado cardíaco, tem contração involuntária, né? De rápida a lenta, dependendo do que o indivíduo esteja fazendo, né? O coração ele tem a função de bombear sangue para todas as partes do corpo e está alojado numa cavidade chamada de mediastino, que é no meio do peito, o que justifica o pulmão esquerdo estar em tamanho reduzido em relação ao pulmão direito, porque essa partezinha aqui, ó, do coração, que é chamada de ápice, ela fica voltada para o lado esquerdo, né? Então, por isso que o pulmão esquerdo é menor do que o pulmão do lado direito. Além disso, né, o coração, ele conta com algumas características, que é ele possuir 4 cavidades, 2 átrios, que é o átrio direito e o átrio esquerdo, e 2 ventrículos, que é o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Os átrios são as cavidades superiores e o ventrículo é a cavidade inferior. A aorta é a principal artéria do coração. O coração ele realiza 2 movimentos, a sístole e a diástole. A sístole é a contração e a diástole é o relaxamento do coração. Tudo isso, esses movimentos em sincronia, fazem com que o sangue seja circulante pelo nosso corpo. O sangue que ele é rico, né, em gás carbônico é chamado de sangue venoso e passa pelas veias, que é uma das estruturas do sistema cardiovascular. Já o sangue arterial, ele é rico em oxigênio e passa pelas artérias, que são outras estruturas do sistema cardiovascular. A circulação do sangue, que é o caminho, o trajeto percorrido pelo sangue, pode ter 2 destinos, né? A circulação sistêmica ou grande circulação, que é quando o sangue ele sai do coração, passa pelos pulmões e é distribuído em todas as partes do corpo. Já a circulação pulmonar ou circulação pequena é aquela onde o trajeto é menor. O sangue sai do coração, passa pelos pulmões e retorna para o coração. Então aqui, ó, são as estruturas do sistema, né, que eu já tinha falado para vocês lá no outro slide. As veias, que são estruturas que levam ao coração o sangue vindo do corpo, é um retorno. Suas paredes são mais finas do que as paredes das artérias. Já as artérias, elas levam o sangue do coração para o corpo todo. Suas paredes são mais grossas, né, mais espessas e são dilatáveis. E a gente tem os capilares sanguíneos, que são em maior quantidade, que vão levar sangue aos tecidos para fornecer o oxigênio às células. E eles estão interligados com as veias e com as artérias. Algumas doenças e prevenções sobre o sistema cardiovascular. Taquicardia, aumento dos batimentos cardíacos. Um indivíduo adulto, ele tem uma frequência cardíaca entre 60 e 70 batimentos por minuto. Então, quando está elevado essa frequência cardíaca, isso pode indicar que em repouso a pessoa esteja com taquicardia. Se você está em movimentação, a tendência é que o coração ele bombeie sangue numa velocidade um pouco maior, numa frequência um pouco maior. Mas se você estiver em repouso e acontecer dessa frequência aumentar, é importante que você busque um cardiologista para que ele possa fazer a análise dessa frequência. O infarto, né? O coração ele tem 3 cavidades, né? São 3 paredes, que é o miocárdio, que é a parte mais interna do coração. O epicárdio, que é a parte intermediária, e o pericárdio, que é a parte mais externa do coração. Então, quando ocorre a necrose, que é a morte do miocárdio, então um indivíduo pode estar tendo uma doença chamada de infarto. E aí fica prejudicada a circulação e a chegada do oxigênio até o coração.
E a hipertensão arterial. Hiper é o aumento da pressão arterial. Então, assim, pressão é a força que o sangue exerce na parede das artérias. Existe uma média, que é indicada pela Organização Mundial da Saúde, que indica que a pressão arterial é comum à maioria dos indivíduos, é a pressão 12/8, que significa que são 120 sístoles, 120 contrações para 80 diástoles. Então, quando a pessoa tem uma elevação na pressão arterial acima da média, isso sendo diagnosticado com frequência no indivíduo pelo cardiologista, pode indicar o início de uma hipertensão arterial. Volto a lembrar que quando fazemos algum esforço, a pressão ela tende a aumentar devido a esse esforço que é realizado pelo coração em bombear o sangue. O que não é comum é a pressão estar elevada quando o indivíduo está em repouso. Mas todas essas doenças devem ser averiguadas, diagnosticadas e tratadas por um cardiologista. A gente não podia falar, né, sobre o sistema cardiovascular sem falar no único tecido líquido do nosso corpo, né, que é o sangue. O sangue, ele tem características de ser vermelho por causa da hemoglobina, que é o pigmento que dá coloração ao nosso sangue. Ele é líquido e as funções são imunidade, levar oxigênio e coagulação. O sangue ele é dividido em repouso em duas partes, né? Então aqui nós temos o sangue coletado, então a coloração avermelhada, e todos os elementos celulares estão distribuídos aqui no sangue. Em repouso ou após a centrifugação, nós já falamos sobre isso, que a centrifugação é um processo de separação de misturas, então é como se fosse uma máquina de lavar que gira no seu próprio eixo. A gente vai ver duas partes no sangue. O plasma e as plaquetas, que vão ter essa coloração amarelada que compõe 90% do nosso sangue, que é a parte mais líquida, e 10% dos chamados elementos celulares, que são os leucócitos, que são glóbulos brancos, que ajudam no combate a infecções, são as células de defesa, e as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que vão ajudar na oxigenação do sangue. Algumas doenças sanguíneas, quando a pessoa tem uma baixa produção de glóbulos vermelhos, as pessoas elas podem ter uma doença chamada de anemia. Quando as pessoas têm um aumento dos glóbulos brancos, sendo que esses glóbulos brancos não estão saudáveis, o chamado câncer infantil, mas que pode aparecer em qualquer fase da vida, que é a leucemia, e a hemofilia, que é quando o indivíduo ele tem dificuldade na produção de plaquetas, que é aquelas que atuam na coagulação do sangue. Bom, galerinha, tentei ser a mais breve possível, né? Podendo simplificar o assunto para vocês. Espero que tenha ajudado. Fique com Deus. Beijos.